Eu gostaria de continuar falando sobre o reino de Deus e agora um pouco sobre essa questão da vida abundante. Eu creio que nós precisamos um pouco mais de entendimento ou nos fazer lembrar sempre das realidades espirituais a respeito do reino e do nosso engajamento, nosso envolvimento, da pregação do reino nesse mundo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, dois textos bem conhecidos que Jesus fala com várias pessoas durante uma festa em Israel. João 10, versos 9 e 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Conhecer então o reino, como nós estamos falando, nos ajuda, nos dá a sustentação necessária para que possamos desenvolver nossa salvação. Se nós queremos avançar na vida cristã, é necessário conhecer e crer nessas promessas, tomar posse daquilo que Deus nos prometeu em Cristo Jesus, porque o Senhor tem um destino para nossas vidas. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E muitos de nós, o destino é o céu. Achamos que o nosso destino é o céu. Sim, vamos para o céu. Por um tempo vamos para o céu. Não gostaria de entrar em detalhes. Apocalipse 21, 22 fala que esse céu desce para a terra e aí restaura todas as coisas e nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado, enfim. Mas o destino nosso, o propósito de Deus na nossa vida é nos fazer como Cristo. É nos levar a ser como o seu Filho Jesus. É nos levar a, dia após dia, implantar a vida de Jesus dentro de nós. Então, você foi feito, eu e você fomos feitos para conhecer a Deus, para experimentar mais de Deus e para sermos nessa experiência e nesse enchimento de Deus, nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo. 1 João capítulo 3, verso 2 e Romanos 8, 29 falam sobre isso. Amados, agora nós não somos filhos de Deus, como nós cantamos também, e fomos levados na adoração por tantas ênfases sobre isso, e não se manifestou o que havemos de ser, vemos como um espelho, vemos de uma forma disforme, ainda não temos compreensão de tudo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele quem é Cristo, pois o veremos como Ele é. Em outras palavras, João está dizendo, nós veremos Cristo em nós. Nós saberemos quem é Cristo através de nós. Romanos 8, 29, Paulo diz, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, nós estamos aqui nesse mundo experimentando a salvação, recebemos ela através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nós estamos num processo de construção, nós estamos num processo de transformação, de metanoia, através da obra do Espírito Santo. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra em nós no momento da nossa salvação e está desenvolvendo essa salvação, está desenvolvendo essa transformação, que Paulo diz que é uma boa obra, e até o dia em que o Senhor Jesus se manifestar na sua segunda vinda, nós estaremos prontos.
Quando vamos construir uma casa, um edifício, nós seguimos um plano, seguimos uma planta, e isso nos dá especificações bem definidas. Quanto mais alta a estrutura, maior deve ser a fundação. Então a fundação determina a altura em que nós vamos crescer. Deus está fazendo uma obra em nossas vidas, mas a fundação é o principal numa obra. Se nós queremos crescer, precisamos ter uma boa fundação. A solidez daquilo que você crê determina aonde você quer chegar. O que você crê determina aonde você vai chegar. E conhecer e praticar a vida do reino é construir fundações para trazer solidez e segurança nessa vida que Deus começou a implantar em nós. Como Paulo diz, não existe outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser aquele que já foi estabelecido, aquele que já foi posto, que é Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que Deus está construindo em nós é Cristo. O que Deus está formando em nós não é um Cleverson melhorado, não é um João melhorado, mas é Cristo. Por isso diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo em nós fluindo, é Cristo em nós mudando a nossa forma de pensar, de agir, de falar. Então, a fundação é Cristo. A nossa base da vida é Cristo. Não para que Ele seja apenas um elemento nessa construção, mas para que Ele seja a construção. Nós estamos sobre a construção de Cristo em nós. E Paulo diz que o que determina a solidez é esse alicerce, mas também os materiais que nós escolhemos para essa construção. 1 Coríntios capítulo 3, versos 12 e 13, ele diz que nós precisamos escolher bem os materiais. Ele está falando da vida de Cristo também. Ele está dizendo que se nós construirmos sobre a base de Cristo e a vida de Cristo, no último dia, isso será purificado, demonstrará de fato que construção é. E o que é humano, pecaminoso, não humano, transformado, mas o humano pecaminoso será destruído. Por isso ele diz que alguns escolhem palha, feno ou madeira. Serão salvos, sim, serão salvos. O texto continua dizendo, mas como que meio flamejado, né, ou chamuscado. O fato é que nós precisamos entender que a vida de Cristo em nós é mais do que simplesmente um elemento a mais da nossa vida, mas é Ele mesmo em nós. É Ele dentro de nós. Ele experimentando, nós experimentamos a vida dele amando as pessoas, servindo as pessoas, deixando com que Ele viva a sua vida em nós, tocando as pessoas. E voltando agora para o texto de João 10, você pode falar, não tem nada a ver com o texto, vamos ver lá um pouco sobre o que acontece no João 10. A partir do capítulo 7 de João, nós já vimos aqui com o pastor Jimmy sobre João 10, o livro de João, e João 10 e 7 já foram estudados. Mas só para recordar os irmãos, esse é um bloco de mensagem, do verso 7 ao verso 10. E Jesus está em viagem para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Capítulo 7, versos 2 e 10 fala sobre isso. E ele encontra ali a narrativa desse texto todo, num debate que Jesus está tendo, ensinando as pessoas, porque era costume os líderes religiosos ensinarem nessa época. E Jesus está ensinando, está também junto com ele um monte de fariseu, religioso. E Jesus está dando essa palavra a respeito do pastor, da porta, das ovelhas, do ladrão. E Jesus está tentando ensinar as pessoas que nós não podemos viver uma vida religiosa, de palha, feno e madeira, mas precisamos de solidez, de entendimento, de que o evangelho do reino nos leva a ter a vida de Jesus. O ladrão que vem em secreto rouba.
O salteador que age abertamente e com violência também rouba. E é isso que ele está dizendo no texto. Mas o pastor entra pela porta, e o pastor entra pelo caminho certo. O salteador abre algum tipo de caminho para que ele possa se infiltrar em nossa mente e nosso coração, nos levando, roubando, matando, tirando o ensino correto das Escrituras. O curral das ovelhas era um local separado e cercado, e apenas uma porta havia nesse curral. E muitas vezes a própria porta era o pastor. O pastor se tornava a porta do curral. Por isso que diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entra e sai por mim será salvo. Eu vim para que tenham vida. E esse texto é muito interessante, eu gostaria de enfatizar então, nessa noite, essa questão da ênfase que Jesus deu no João 10, a respeito do tipo de vida. Ele fala de uma vida em 2 tempos, de uma vida em 2 estágios, é uma vida em 2 estágios. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É uma única vida em 2 estágios. Eu gostaria de fazer essa separação didática para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre isso. João compartilhou esse contexto que nós vimos sobre os ladrões que entram, são os falsos ensinos, é a religiosidade que rouba, e às vezes a gente pega essa palavra como para o diabo, também é para o diabo, mas principalmente para a religião, para um relacionamento religioso com Deus. E ele dá então essas 2 ênfases, a vida e vida em abundância. A título apenas de tentar comunicar melhor, vamos fazer essa separação de uma vida. A vida é uma única vida em 2 momentos. E essa vida abundante tem uma palavra chamada Zoe. Vida e vida em abundante é a mesma palavra, e essa palavra é Zoe, a vida de Deus. E essa palavra é usada 126 vezes em todo o Novo Testamento. E essa palavra fala da qualidade de vida que Deus traz. É a própria vida de Deus, é o próprio Cristo. Quando Cristo diz, eu salvo e dou a vida, e vida em abundância, Ele está dizendo, eu estou me dando eu mesmo. Eu estou dando a minha vida. Eu estou dando a minha vida não só no sentido de salvação, mas também de vida abundante. Não só de morte na cruz, mas também de vida cristã. Então, nós temos aí essas 2 qualidades. Zoe, que significa vida completa, vida plena, absoluta de Deus, genuína, vida ativa, vida que renova a própria vida de Deus. Então Zoe fala de vida, ele é a porta, ele traz vida. Esse texto tem 2 momentos, ele é a porta, quem entra recebe, é salvo, e eu vim para que tenham vida. Tem aqui um jogo de palavras que Jesus usa. Ele diz, é salvo. Jesus fala que a porta de acesso é para salvação. A vida é para nos vivificar, trazer salvação. Jesus fala também que ele veio dar propósito para a vida. Então, ele se manifestou para salvar a nossa vida. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Nós vivíamos longe de Deus, nós vivíamos mortos nas nossas transgressões. E lá no final diz, todavia Deus, rico em misericórdia, pelo tão grande amor, como nós cantamos nessa noite, Ele nos amou e deu-nos vida, Zoe, juntamente com Cristo, a vida própria de Cristo, a salvação, morrendo no nosso lugar, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça sois salvos. A vida se inicia na salvação,
na porta, eu sou a porta de entrada para a vida. Eu sou a porta de entrada para a salvação. Então eu entro na salvação através de Cristo, mas também tem um segundo estágio dessa vida. Eu caminho me aprofundando nessa vida, recebendo vida abundante. O primeiro estágio é vida de salvação. O segundo estágio é a vida abundante. O salmista, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve isso no Salmo 103, versos 3 a 5. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados, primeiro estágio. Segundo estágio, é Ele que cura todas as nossas enfermidades ou doenças. Primeiro estágio, é Ele que resgata a nossa vida da sepultura. Segundo estágio, é Ele que coroa de bondade, de compaixão e enche de bens a nossa existência, de modo que a juventude se renova como a da águia. No primeiro estágio da vida, nós temos vida completa. Todos os nossos pecados são perdoados. Foram removidos a tal ponto de Deus dizer, eu não me lembro deles. Nós somos salvos, uma salvação completa. Fomos vivificados, nos fez vivos. Estávamos mortos, nos fez vivos. Recebemos o Espírito Santo nesse primeiro estágio como selo, como garantia de possessão, como garantia de propriedade. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, capítulo 5, verso 5, Efésios capítulo 1, verso 13, 14, 4, verso 30. Fala desse selo, quando eu entrego a vida a Jesus, eu sou selado pelo Espírito. O Espírito Santo vem viver dentro de mim, Ele me renova e traz a vida de Jesus dentro de mim. A vida fala de ressurreição. Ele nos garante vida eterna, uma vida com Ele na eternidade. Como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Esse é o primeiro estágio. Mas o Zoe também prossegue para uma vida abundante. Uma vida abundante. Uma vida abundante que o próprio texto de João 10, versos 9 e 10 diz, eu sou a porta, quem entra, entrará e sairá. E encontrará pastagens. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para dar vida abundante. Há um segundo estágio, a vida abundante. A mesma palavra, Zoe, por um estágio seguinte à salvação. A vida abundante, Zoe, no Salmo 103, é cura das enfermidades. Me coroa com bondade e compaixão, me enche de recursos, de bens, renova a minha força, o meu vigor, meu ânimo, minha paixão, minha garra, me renova todos os dias com a vida de Deus. Na vida abundante, o Zoe, a cruz me proporciona também cura, por causa das suas pisaduras nós somos curados. A vida abundante Zoe, na ressurreição, me torna embaixador do reino. E eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Vejam, a vida abundante, mais do que o selo do Espírito Santo, que me garante a salvação, agora eu preciso ser cheio do Espírito Santo todo o tempo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e libertinagem, mas encham-se do Espírito Santo. Atos 4,31, eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. A vida de Deus me garante o selo do Espírito Santo. A vida abundante de Deus me garante uma vida plena, cheia, diariamente. Eu posso ser cheio do Espírito Santo. Então, nessa edificação da casa, desse edifício, Deus quer que não apenas entremos pela porta, mas
possamos usufruir de tudo que a casa tem. Tudo que a casa oferece. Filipenses 2:12, ponham em ação ou desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Eu recebi salvação, mas eu preciso desenvolver salvação. Eu recebi salvação plena e já estou salvo, mas eu preciso estar sendo cheio da presença de Deus e recebendo então os benefícios dessa salvação. Desenvolva a sua salvação. É a ideia de dar continuidade. Eu entro pela porta, vida, mas eu tenho uma casa para explorar, vida abundante. Eu faço um check-in onde eu compro uma passagem, é minha, é garantida, eu ganhei essa passagem, tem meu nome, já está garantida, eu vou pegar esse avião, mas eu preciso entrar no avião. Eu preciso usufruir daquilo que o avião tem. Então, quando eu entro e faço o check-in, eu já estou garantido, estou no aprisco do Senhor, mas há muita coisa para ser explorada no aprisco. A vida abundante que Ele nos promete. E quando entendemos a dimensão da vida do reino, compreendemos que nós precisamos avançar, crescer, prosseguir, tomar pela fé tudo que essa vida tem para nos oferecer. Vida me dá perdão, libertação, salvação, reconciliação. Vida abundante me dá um prosseguimento de uma vida cheia do Espírito Santo, onde a vida de Cristo será vista através de mim. O amor de Deus amará as pessoas. A misericórdia de Deus abraçará as pessoas. O poder de Deus curará o enfermo e libertará o cativo. Então, quando eu entendo que o reino de Deus está dentro de mim, como Jesus disse, eu preciso prosseguir, eu preciso desenvolver, eu preciso avançar, eu preciso explorar isso. O reino está dentro de nós, porque Jesus está em nós. O reino está onde o rei está. Só existe reino se o rei está. Então Jesus está em nós. Estabelecer em nós a causa do rei que habita em nós. Então, é o que Jesus diz, nos ensinou a orar, venha o teu reino. Venha o teu reino. Mateus capítulo 12, versos 28. Ele diz assim, mas se pelo Espírito de Deus eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino dos céus. Ele estava explicando a respeito do que ele tinha acabado de fazer. Expulsou um demônio de uma criança. E ele diz, se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus está entre vocês. Então, a expulsão de demônios é uma característica do reino de Deus. Mas também aponta para o futuro, quando Satanás e seus anjos serão aniquilados completamente. O reino aqui na terra, hoje, é um anúncio profético do fim. Ou seja, o que acontece aqui, trazendo o reino, é reflexo do que vai ser perfeito no céu. Nós expulsamos demônios, porque no final de tudo os demônios serão destruídos. Nós curamos os enfermos, libertamos os cativos, porque no céu, no final de tudo, não existirá enfermidade. Então nós estamos anunciando o reino, trazendo um avant-première de um filme, uma prévia do filme, né? Do que vai acontecer no futuro, na perfeição no futuro. Então nós podemos trazer o reino hoje. Quando os discípulos de João Batista procuraram Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 5, ele diz assim, volte a João e digam o seguinte, os cegos vêm, os mancos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Ele está citando
Isaías a respeito do seu ministério. Quando ele está dizendo isso, ele diz, o reino chegou na terra. Porque isso tudo não vai existir no seu reino eterno. Mas nós podemos trazer o céu para a terra hoje. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso ministério. Não está perfeito e não será perfeito, mas anuncia a Cristo. Anuncia o fim de todas as coisas. Então, cura, ressurreição, pregação, anúncio do reino de Deus, isso tudo é prenúncio do reino. Quando não mais haverá morte, doença, isso tudo não existirá. Então, por meio da obra de Cristo, da vida de Cristo em nós, houve uma penetração do céu na terra. O céu desceu para a terra. O que é eterno desceu para a terra. E a penetração dessa era futura, na era atual, tem sido escrito por muitos, relatado por muitos. E a penetração desse céu para a terra é responsabilidade nossa como igreja. Porque igreja, a palavra igreja é reunião. Já foi explicado aqui, a palavra igreja foi emprestada de um conceito grego para dizer, olha, nós vamos reunir aqui para decidir o que nós vamos fazer na nossa sociedade. Era reunião para tomar posições, decisões para a sociedade. Igreja é isso, é reunião do povo de Deus, que vai trazer decisões do céu para a nossa cidade. Esse é o papel da igreja, esse é o papel nosso. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, a vida abundante é a manifestação presente do que vem no futuro. É a materialização do futuro nesse mundo. É o que John Stott diz, o reino já e ainda não. O reino já, porque nós podemos ver coisas, mas ainda não na sua perfeição. Quando todas as coisas serão transformadas, restauradas, e o Senhor habitará conosco para sempre. A nossa vida é assim, está em transformação. Por isso nós precisamos avançar para uma vida abundante. Provérbios 4:18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser claridade perfeita. Nós não somos perfeitos, estamos no processo, cada dia aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Nós não contemplamos ainda completamente as coisas, mas nossa vida está sendo transformada de glória em glória pelo Espírito Santo. Porque Paulo diz que esse evangelho é o poder de Deus, que vai transformar de fé em fé o justo. É aqui o 1 João capítulo 3, verso 2 nos fala. Ele diz, amados, agora nós somos filhos de Deus e não vimos ainda, não sabemos de fato o que havemos de ser. Mas Ele está operando em nós, Ele está agindo em nós. Ele está nos transformando para sermos iguais a Cristo. Então a vida abundante, para terminar, nos leva a experimentar da vida de Deus. Não de um ponto da vida de Deus, do próprio Deus em nós, mas também do seu poder e da sua missão. Jesus chamou os discípulos no final de tudo e deu uma missão a eles, vão para o mundo. Eu recebi a autoridade no céu e na terra. Estou dando a vocês, vão para o mundo, anunciem, ensinem, ocupem, discipulem as nações. Façam isso, esse é o papel nosso da igreja.
Mas às vezes a gente olha para nós estamos ainda no primeiro estágio, nos contentamos em ter somente a vida e não vida abundante. Ainda não experimentamos com mais profundidade essa vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Que a gente caminhe em direção a isso. Que a gente se aprofunde nesse relacionamento com Deus. Que a gente peça a Deus, Senhor, revela a nós a profundidade desse ensino, do engajamento no Teu reino. Aprofunda em nós a compreensão de uma vida abundante, para que a gente possa experimentar mais de Ti e também ser canal para que outras pessoas possam experimentar. Então o Espírito Santo não apenas nos selou, nos confirmou para uma salvação, mas Ele quer nos encher dia após dia. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É um processo contínuo. Não é um evento histórico, não é um evento de uma vez na minha vida, é algo que eu preciso todos os dias, por causa da minha imperfeição. Eu preciso me encher todos os dias, da sua presença, para que Ele possa me transformar, para que Ele possa fluir através de mim, amando através de mim, cuidando através de mim, me fazendo ser um pai, ser um esposo, ser um líder, ser um agente na sociedade, Ele em mim. Por isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo, me aprofundar nessa vida abundante. E no Espírito nós temos a missão, o propósito, que é o próprio propósito e missão de Jesus nesse mundo. Amém, queridos?